Olá galera! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí como que foi o processo de colorização dessa ilustração aí do Digimon, né? O desenho quem fez foi o RB Silva, que trabalha aí para o mercado americano com de quadrinho, né? Marvel, DC e tal, se não me engano agora ele tá desenhando para Marvel. Fez esse fanart do Digimon que ficou muito legal. Eu pedi pra ele, né, se eu podia colorir, e ele me mandou aí, foi muito divertido colorir aí, que eu assisti bastante Digimon na época. Então tô mostrando aí como que foi o processo, né, de colorização. A primeira etapa ali, né, é foi separar esses blocos de cor aí, né, que no caso eu fui fazendo em tom de cinza mesmo, separando ali com laço, que é o que a galera que se chama de flat, né. Tem a forma certa, né, de configurar ali a ferramenta de seleção, o balde de tinta, né, para funcionar direitinho, né? Porque eu separo os elementos aí, deixo numa camada específica, né, com a cor chapada de cada uma. Depois, quando eu precisar colorir cada um dos elementos, eu volto nessa camada e seleciono, né? Então, dessa forma, eu não preciso ter milhões de camadas para cada parte do desenho, né? Tá tudo separado ali nessa camada com flat, né? E depois eu venho, sei lá, na camada de cima vai ter a cor e a linha só. Se precisar, uma outra camada para eu pintar a linha do desenho, então colocar algum brilho, alguma coisa por cima. Então essa é a primeira etapa e a mais chatinha, digamos assim, de todo o processo, né? Mas facilita muito, agiliza muito o trabalho quando você faz esse flat primeiro, principalmente porque quando você tem um ritmo apertado ali, é muita coisa para fazer, muita página para pintar. E aí isso, nossa, isso facilita muito. Tem inclusive gente que trabalha só fazendo flat para colorista de quadrinho. Então é um processo que funciona muito bem, assim, facilita muita coisa. Apesar de ser meio a parte menos divertida, né, do processo. Então primeiro eu selecionei e separei as cores dos elementos, né, cada personagem com uma cor ali, e agora eu vim separando as cores individuais, né, do personagem principal, o tênis de uma cor aí, né, aliás, cada parte do tênis de uma cor ali, a pele dele com uma cor, o cabelo com uma cor. Eu acho mais fácil separar assim do geral, né, e depois vir separando a cor específica de cada elemento ali, menos chance de eu esquecer alguma coisa, né, e errar alguma coisa no processo. Também é muito importante que cada cor, cada elemento, sei lá, essas folhas, por exemplo, são um tom de verde específico. Eu não posso pôr o mesmo tom de verde, sei lá, no olho de um Digimon aí, porque senão a hora que eu selecionar para pintar o olho eu vou selecionar o mato também, né? Então não pode repetir de forma alguma as cores, a não ser que seja o mesmo elemento, né? Aí tem que ser de fato a mesma cor. Aí eu também tenho, o RB Silva fez esse degradê ali, né, com tipo retícula assim, digital no fundo, e aí eu achei interessante deixar ela com um tom separado ali, um tom um pouco mais claro. Aí no caso eu criei uma camada por cima da camada da linha, vocês verem ali, não sei como está a qualidade da imagem aí no cantinho, né? Tem uma camada em cima da linha que é onde que eu coloquei a cor, né, das retículas ali. Nessa imagem eu pintei ela usando mais o laço e o pincel, né? Então eu fui selecionando as áreas onde que eu queria ter luz. Já comecei já com um tom mais escuro, né, para não precisar escurecer tanto depois, então já comecei com um tom escuro e fui selecionando a área onde eu queria luz e jogando com um pincel ali mais tipo aerógrafo assim, né, se não me engano no modo screen esse pincel, mas dá para fazer de várias formas, no modo normal mesmo, você escolher a cor certinho fica legal também. Mas aí eu seleciono uma área grande, vou clareando, aí depois eu diminuo um pouco a seleção e vou clareando, então eu crio um degradê e mantenho essas linhas, né, da seleção que eu acho que para o estilo do desenho do RB Silva ia funcionar bem. Em alguns lugares eu cheguei a usar só o pincel mesmo sem a seleção, mas um pincel mais recortado também, assim, mais marcado, para ainda dialogar com esses recortes da seleção. E aí eu coloquei uma fonte de luz
a fonte de luz principal, né, a cor mais quente ali vindo do fogo, né, que no caso ele tá na direita, mas na imagem original ela fica na esquerda, né, porque eu vou espelhando a imagem no decorrer do vídeo. E aí, então de um lado tem essa cor do fogo, que é a cor quente, e do outro lado eu coloquei uma cor mais fria, tipo como se fosse uma luz azulada, sei lá, coisa meio noturna, assim, que cria um contraste interessante com a cor quente do fogo. Então aí, por mais que o fogo em si não esteja já finalizado, né, eu já fui pintando, imaginando ali a luz vindo daquela direção, né, e como que a sombra ia projetar e tal. Então, são duas fontes de luz, né, a quente e a fria. No começo eu não gostava muito de usar o laço assim para pintar não, mas eu lembro que quando eu comecei a colorir quadrinho não tinha muita opção, porque eu comecei a colorindo uma revista que um outro colorista já coloria dessa forma, né, usando o laço. Então eu tinha que adaptar ali para não ficar estranho, né, a revista mudar de estilo de cor de uma vez, né, de uma edição para outra. E aí eu comecei a usar o laço assim e hoje em dia eu acho muito legal, assim, acho bem divertido o resultado que fica, assim, uma coisa um pouco mais gráfica, né? Eu acho divertido também. Mas é um estilo que tem que tomar cuidado, que às vezes fica recortado de uma forma que não funciona bem em volume, né? Às vezes fica com um aspecto muito de plástico, assim, né? Que às vezes até funciona dependendo do estilo do desenho ou do estilo da história ali, no caso de página, de quadrinho, né? Mas que é meio perigoso, assim, às vezes fica meio estranho. Eu mesmo tenho muita dificuldade, às vezes. Eu faço várias vezes a iluminação ali, seleciono áreas diferentes, né? Às vezes fica um recorte meio estranho, assim, não funciona tão bem. Nesse caso aqui deu certo, eu gostei bastante. Separando ali os vários tons, né, do fogo, para não ficar tudo muito igual, né? Então deixei uns amarelo mais claro, um pouco mais laranja. E que nesse caso eu acabei deixando o cenário, né, e a fonte de luz ali para fazer mais pro final, mas geralmente é bom fazer isso primeiro mesmo, porque o fogo já estando ali, né, a cor do fogo já estando feita desde o começo, às vezes fica mais fácil para você até imaginar como que você vai fazer essa cor nos personagens e no cenário, né? Então às vezes é mais fácil fazer o cenário primeiro, ou então caso tenha uma fonte de luz bem marcante, assim, né, fazer ela primeiro, porque a cor do fogo, a cor do cenário, tudo de uma forma ou outra interfere na cor dos personagens, né? Seja ali de uma forma direta, né, tipo, o fogo tá clareando, então vai ficar tudo meio amarelado, ou seja, indireta mesmo, de uma forma que só o cenário tá muito azul, então se eu usar azul demais aqui no personagem, às vezes não vai funcionar tão bem, vai atrapalhar a leitura, né? Então, em vários casos é melhor você fazer a cor do cenário primeiro, não precisa nem detalhar tanto, né, pensando no caso de pintura digital da ilustração, mas é bom só ambientar mesmo, jogar a cor ali para você ter uma ideia de como iluminar os outros elementos. Aí aquele mesmo esquema, eu faço a seleção maior, jogo uma cor. Aí eu vou diminuindo a seleção, então vai criando camadas ali de luz, né? Isso é interessante. Mas isso porque funciona bem com o desenho do RB Silva, né? Então dependendo do estilo do desenho também às vezes não dialoga. Então isso que é bom, quem pretende trabalhar com colorização assim, de quadrinho, saber, né, vários estilos diferentes, não só o laço, ou só com pincel, ou só com gradiente. Porque dependendo do estilo do desenho, ou do estilo da história ali, né, do tom da história, é bom fazer de um jeito ou de outro. Eu fui percebendo que na hora que eu fiz o flat, às vezes eu esquecia de pintar um elemento ou outro, né? Só depois que eu já estava colocando a luz que eu fui percebendo o que estava errado ali. Às vezes é meio complicado imaginar, né? Tipo, entender às vezes na hora de fazer o flat, o que é cada elemento, que às vezes são detalhezinhos bem pequenos, né? E aí, enquanto você está colocando a cor chapada ali, o flat, né?
você interpreta de uma forma e depois na hora que tá colocando o volume ali, tá assim, não, mas tem uma coisa errada aqui, não tá funcionando muito bem. Eu vi que eu tinha esquecido de pintar alguma coisa ali. Para quem estiver vendo esse vídeo na época aí do lançamento, essa imagem ela vai estar sendo vendida, né, como print lá na Comic Con Experience de 2006 no caso, na mesa do RB Silva, lá no RX Alley, e na minha mesa também. Então, se vocês gostarem aí, gostou da imagem, quer ter ela impressa, é só procurar lá. Caso você esteja vendo aí mais pra frente, provavelmente também vai estar vendo em algum lugar aí. Bem, é isso. Essa aí é a imagem final. Foi um vídeo mais breve, assim, só explicando de modo geral como funciona esse processo de colorização. Caso você queira, tenha interesse de fazer o meu curso de colorização online, é só acessar aí rainerpetercursos.com.br. E é isso aí, espero que tenham gostado e valeu!